Mas vamos lá, gente. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Grave esse tema. Não desça da cruz. Eu tenho meditado muito no Evangelho de Marcos. É um dos evangelhos que eu acho fantástico. Foi o primeiro evangelho que eu li de maneira completa, logo que eu me converti. E o Evangelho de Marcos, ele tem assim passagens que eu acho muito especiais. Mas eu quero ler para vocês aqui Marcos 15:30. Preste atenção, preciso de você 10 minutos aqui nessa live. 10 minutos é o suficiente. Ó, preciso que você fique aqui nessa live para ouvir essa mensagem. Ó, o Evangelho de Marcos diz assim, Marcos 15:30, diz assim: salve a você mesmo, desça da cruz. Vou ler mais uma vez. Salve a você mesmo, desça da cruz. A mensagem de Deus para nós hoje, aqui nessa madrugada, é: não desça da cruz. Não desça da cruz. Gente, quem disse salve a você mesmo e orientou para que Jesus descesse da cruz eram alguns homens que estavam ali e participaram de todo esse processo da crucificação. Todo esse processo da crucificação. E o que eles vão oferecer para Jesus é uma espécie de uma solução que eu chamo de uma solução boa. Pensa isso. Você está no auge do seu sofrimento numa cruz, pregado numa cruz. Aí vem alguém até você e oferece essa solução de cessar com esse sofrimento, de você descer dessa condição dolorida, doída, constrangedora, que era exatamente a questão da crucificação. Então, eles oferecem para Jesus um caminho de facilidade, algo bom. A proposta é boa. Só que diante disso, diante dessa realidade de que eles estão oferecendo a Jesus um escape, e aparentemente um escape bom, eu fiquei pensando o seguinte: nem tudo que é bom, preste atenção nisso, e grave o que eu vou falar agora, nem tudo que é bom para mim. Vou falar mais uma vez, nem tudo que é bom para mim. Então, se Jesus acata a essa proposta aparentemente boa dele descer da cruz, não haveria perdão de pecados. Não havendo perdão de pecados, não haveria salvação. Então, essa proposta aparentemente boa dele descer da cruz, dele cessar com o seu sofrimento, cessar com aquela situação constrangedora, aparentemente é boa. Mas diante disso, grave essa expressão: nem tudo que é bom para mim. Então a maior arma do diabo não é oferecer para você coisas ruins, porque coisas ruins você sabe que são ruins. A maior arma do diabo é oferecer algo bom, mas que está fora do tempo e que então é bom para você. Então nem tudo que é bom para mim. Nem tudo que é bom cabe no tempo que eu estou vivendo. Nem tudo que é bom encaixa diante daquilo que eu estou vivendo agora. Então existem coisas, por exemplo, existem coisas boas que eu estou vivendo agora, que essas mesmas coisas aqui, se eu viver daqui a 10 anos, não serão mais tão boas. Porque elas já não vão fazer mais parte da minha realidade. Então eu preciso ter muito cuidado para não abraçar algo bom, mas que é incompatível com o momento que eu estou vivendo. Então aquele momento não era a coisa boa, de fato, não era descer da cruz, era continuar na cruz. Então o diabo sempre virá com essa sagacidade de oferecer um escape para você, mas um escape fora do propósito. Então a missão do diabo não é necessariamente te fazer o mal, mas é tirar você do ambiente do propósito. Então ele sempre vai fazer isso. Ele sempre vai tentar fazer isso. Então é por isso que nós temos que ter muito cuidado. Porque virão para mim, para você, propostas que literalmente são boas, integralmente são boas, mas que não revelam na totalidade a compatibilidade com aquilo que nós estamos vivendo. Então, se você entendeu isso aqui, ó, digita aqui nos comentários: nem tudo que é bom para mim. Digita aí se você pode. Se você pode fazer isso, porque quando a gente faz isso, também o Instagram vai entregando para mais pessoas. Então digita aqui nos comentários se você entendeu essa introdução dessa mensagem, que oferecendo para Jesus um escape da cruz,
Mas Jesus, ele tinha a convicção que ele precisava passar por aquilo. Então grave isso, nem tudo que é bom para mim. Olha só, o pessoal já está escrevendo aqui, que legal, gente. Estamos entendendo para onde o Espírito está nos conduzindo. Pregadora Josiane, que Deus te abençoe. Então, gravem essa lição. O pessoal já está com... Que legal, gente. Vocês estão compartilhando, que vocês estão entendendo essa mensagem. Então, nem tudo que é bom para mim. Então, tem coisas que são boas e vão ser boas para pessoas que estão próximas de mim, mas não serão compatíveis com a minha realidade. Então, tem muita porta que... Muitas oportunidades que são boas, mas são boas para outras pessoas, mas que não cabem naquilo que Deus tem para cada um de nós. Então, o que o diabo está tentando fazer aqui é desviar Jesus do propósito, oferecendo para ele algo bom. Então, que você tenha discernimento em entender aquilo que é bom e que é bom para você. Então, não basta ser bom, tem que ser bom para você também. Então, fique com isso no seu coração. Então, Jesus, ele não abriu mão, ele conseguiu entender isso. Ele percebeu que o que era compatível para ele naquele momento era ficar na cruz. E diante disso, diante dessa realidade, essa proposta, ele decidiu ficar na cruz. Ou seja, ele não desceu da cruz. E tudo que eu quero que você entenda aqui nessa madrugada é que você não vai descer da cruz. Você não vai descer. Não existe proposta do diabo que tire você do propósito. E é isso que eu quero que o seu coração seja preparado aqui hoje. E, gente, diante disso, eu quero pensar o seguinte. 3 coisas, eu divido sempre em 3 coisas para ficar mais fácil para todos nós. 3 razões do porquê que Jesus não desceu da cruz. 3 razões. E essas mesmas 3 razões vão ser as razões que vão fazer com que você não desça da sua cruz. Preste atenção nisso. A primeira razão, eu anotei aqui, ó. Sabe por que que Jesus não desceu da cruz? Porque a missão que ele tinha era maior que a situação que ele estava vivendo. Vou falar mais uma vez. A missão que ele carregava era maior que a situação que ele estava vivendo. Então, gente, vai ter encruzilhadas da vida da gente que nós vamos experimentar situações extremamente dolorosas. Só que é exatamente nessas situações que nós temos que pensar o seguinte, que a vida não é sobre aquilo que eu estou vivenciando nas minhas circunstâncias. A vida é sobre o propósito que eu carrego. Falo mais uma vez, a vida não consiste nas circunstâncias que eu estou vivendo. A vida consiste no propósito que eu carrego. Por quê? Porque todas as circunstâncias que eu vivo, elas são circunstanciais. Elas acontecem agora, elas acontecem meio ano, elas acontecem 1 ano, elas acontecem 2, 3 anos, mas elas não são eternas. Então entenda isso. Entenda por que que Jesus não desceu da cruz? Porque a missão que ele tinha era maior que a circunstância que ele estava vivendo. E deixa eu falar uma coisa para você. Você carrega um propósito tão, mas tão poderoso, tão maravilhoso, que a circunstância que você está vivendo não compensa você largar esse propósito. Tá entendendo? Essas circunstâncias, talvez você tá aqui hoje, irmão, você tá debaixo de sofrimento, talvez você tá aqui hoje, irmão, você tá tendo que enfrentar um trabalho, um ambiente extremamente tóxico, talvez você tá aqui hoje, irmão, você tem que acordar de manhã com inúmeros desafios, mas deixa eu falar uma coisa, não olha para essas coisas circunstanciais, olha para o propósito do qual você representa. Sempre que eu tô vivendo uma situação muito difícil, eu fico pensando o seguinte, o que exatamente eu represento nessa história? Quando por exemplo, nos últimos anos a gente passou por muita situação de enfermidade no meio da família, dos meus filhos. Só que ao mesmo tempo, eu precisei cometer sacrifícios no meio dessa situação toda. Precisei contrair dívidas para tentar tratamentos com eles. Eu fui exposto a constrangimentos, humilhações. Só que quando eu passava por esses constrangimentos, essas humilhações, eu ficava pensando, mas o que eu estou fazendo é por algo que é muito maior do que eu. Tá entendendo? Então quando você entende que o propósito que você carrega, que a missão que você carrega, ela é maior do que você, ela é muito maior do que você, todos os constrangimentos que você passa aqui, as humilhações, os sofrimentos, as agonias, elas não conseguem ser comparadas
ao propósito que você carrega. Tá entendendo? Eu tenho a plena convicção, gente, eu tenho a plena convicção que eu tô ministrando para pessoas aqui, que estão me ouvindo aqui, que você tá passando situações assim, ó, literalmente, a a assim, ó, transpassadoras. Mas deixa eu falar, o propósito que você carrega compensa você passar por tudo que você tá passando. Grave isso. O propósito compensa as nossas circunstâncias. Vou falar mais uma vez. O propósito compensa as nossas circunstâncias. Então Jesus estava na cruz, pregado não com aqueles pregos. Ele estava pregado com o propósito e a missão que ele carregava. Não foi os pregos que sustentaram ele na cruz. Quem sustentou Jesus na cruz era a missão que o Pai tinha dado a ele. E deixa eu falar uma coisa. Deixa eu falar uma coisa para você. Não é a sua força que está sustentando você nessa situação. Não é a sua capacidade que está dando estrutura para você no meio dessa situação toda. O que está te dando sustentação, sabe o que é? É o propósito que você carrega. É a missão que você representa nesse momento, que é muito maior do que você. Muito maior. É por isso, irmão. Olhe para mim aqui. É por isso, irmão. Por isso, irmão. Você está dando conta de tudo que você está dando conta. Humanamente, não há explicação de como nós estamos conseguindo suportar tudo que nós suportamos. Mas sabe o que é isso? É porque nós carregamos uma missão que é muito maior do que nós. Então coloca aqui nos comentários aqui, eu vivo por algo que é maior do que eu. Eu vivo por algo que é maior do que eu. Eu vivo por algo que é maior do que eu. Irmão, porque se você não vivesse por algo que é maior que você, irmão, você já teria desistido da metade das coisas que você está envolvido. Metade. Teria desistido da sua família, teria desistido dos seus filhos, teria desistido de pessoas que você ama, teria desistido de um monte de gente. Teria desistido da sua chamada, teria desistido da sua profissão, dos sonhos que você carrega. Então, viva por algo que é maior do que você. Coloque isso, eu vivo por algo que é maior do que eu. Isso é uma afirmação, gente. Uma afirmação, é isso. Os pregos que sustentam você nos seus desafios não são os pregos, é o propósito que você representa, que é muito maior que as suas dores, suas frustrações pessoais e qualquer perrengue que você está passando nesse momento. Tá entendendo? Então, o que pregou Jesus naquela cruz foi o amor que ele tinha por mim e por você. Esse era o propósito que ele carregava. Entenderam isso, gente? Entenderam isso? Então, o que nos sustenta nessas experiências transpassadoras é a missão que nós temos, que é algo maior do que nós. Muito maior do que nós. Muito, muito. Então, é isso que nos prega a nossa cruz. É o propósito e a missão que nós representamos. Tá entendendo? Então, a segunda coisa que eu quero que vocês entendam aqui, gente. Nós chegamos em quase 30 pessoas aqui. A segunda coisa que fez com que Jesus não descesse da cruz, sabe o que é? Se ele desce da cruz, ele assume a posição de covarde. Vamos mais uma vez. Se ele desce da cruz, resolve a questão do seu sofrimento momentâneo, ele assume a condição de covarde. Deixa eu falar um negócio para você. Deus não nos chamou à covardia. Vou falar mais uma vez. Não existe nada pior do que uma pessoa covarde. Não há nada pior do que uma pessoa covarde. Um homem, olha para mim aqui, que abandona seus filhos porque eles são autistas, esse homem é um covarde. Um homem que abandona sua esposa porque o corpo dela não é mais o mesmo, esse homem é um covarde. Uma mulher que abandona seu marido porque talvez ele perdeu a condição financeira que ele tinha, essa mulher é uma covarde. Então Deus não nos chamou à covardia. O que é ser covarde? É você decidir não lutar contra algo que você precisa resistir. Tá entendendo? Então, Jesus, ele não assumiu a condição de covarde. Sabe por quê? Porque se ele desce daquela cruz, ele vira as costas para mim, ele vira as costas para você, ele teria virado as costas para todos nós. Porque, irmão, se ele simplesmente, vou largar, não quero mais. Se ele faz isso, ele assume a condição de covarde. E Deus não nos chamou à covardia. A covardia é uma das piores, assim, um dos piores defeitos, um dos piores posicionamentos que uma pessoa pode ter.
Tá entendendo? A covardia é terrível, gente. Então não seja covarde. Foi uma coisa, hoje, se você chutar o balde, você não tá chutando só o seu balde. Hoje, se você, não quero mais nada. Irmão, por tudo e por todos que você já trouxe até aqui, esse negócio de achar que, não, agora eu vou decidir por mim mesmo, fazer o que é melhor pra mim. Já não é. Esse tempo já passou. Você já carregou pessoas junto com você. Então virar as costas e achar que nada foi construído até aqui é assumir a condição de covarde. Jesus foi apontando em toda a história dele. Ele foi dizendo para os discípulos: eu preciso ser crucificado, convém que o Filho do Homem seja crucificado. Aí já pensou, na hora que ele vai ser crucificado, ele volta atrás. O que seria isso, gente? Assumiria a condição de covarde. E quer saber? Às vezes a gente faz isso sem perceber. Irmão, talvez você gerou expectativas na vida das pessoas. Talvez você conduziu pessoas até aqui, carregou pessoas até aqui. E deixa eu falar uma coisa, se você assumir a condição de covarde, você tá carregando muita gente junto com você. Se você hoje, irmão, decidir chutar o balde de algumas coisas da sua vida, você não tá chutando só o seu balde. Você tá roubando a esperança de muita gente da qual você inspirou na sua caminhada. Tá entendendo? Então eu não posso assumir essa condição de covarde. Uma vez eu lembro, deixa eu contar pra vocês aqui, que eu tava muito frustrado com uma situação, eu tava passando algumas lutas, né, de pessoas que estavam, enfim, tecendo comentários, assim, desnecessários a respeito da minha vida e tantas outras coisas que eu tava passando. E naquele momento eu decidi que eu iria parar de pregar, eu iria parar de viajar, ia parar de me expor e tudo mais e tal, tal, tal. E eu cheguei a pensar e cheguei a falar isso, até um assunto assim parecido com a minha esposa. Aí, sabe o que aconteceu? Eu decidi abrir um WhatsApp, fui trabalhar, e eu tava com esse pensamento: "Eu não quero mais nada, isso aí, enfim, não compensa, olha tudo que a gente passa. Ai, por que que eu tô passando? Eu nem preciso estar passando por isso". A gente sempre tem esses argumentos covardes. Sempre que você falar essa expressão: "E eu nem precisava estar passando por isso", é porque você assumiu a condição de covarde. Olhe pra mim aqui, fica aqui na live, por gentileza, tá? Então eu tava muito desanimado, pensando em largar tudo, né. Aí eu fui abrir o WhatsApp, tinha mensagem de um moço que escreveu um textão me agradecendo, porque ele estava pensando em tirar a própria vida, e que quando ele ouviu uma mensagem que eu preguei, ele decidiu e mudou, essa decisão que ele ia ter de cometer aí uma besteira, um suicídio, e ele estava me agradecendo pela palavra. E quando ele mandou essa mensagem, que eu estava extremamente chateado, com vontade de largar tudo, pensei: "Meu Deus, eu não posso mais fazer isso. Já não se eu fizer isso, eu assumo a condição de covarde. Se eu fizer isso, eu desrespeito as pessoas das quais Deus me permitiu alcançar". Tá entendendo? Então, gente, para a linha que você foi hoje, para o lugar que Deus te conduziu até aqui, é covardia. Você simplesmente virar as costas e achar que nada aconteceu até aqui. Achar uma solução mais prática para resolver seus sofrimentos. Tá entendendo? Então, não seja covarde. Coloque aqui embaixo aqui, digite aqui embaixo aqui: "Eu não sou covarde". Coloque isso, coloque isso: "Eu não sou covarde". Coloque isso. Você precisa escrever isso para você memorizar isso na sua cabeça. Deus não te chamou a covardia. Então, você conduziu pessoas até aqui. Então você desconsiderar isso, irmão, é no mínimo uma covardia. Tem uma literatura que eu gosto muito, que é uma literatura universal, óbvio, não é um livro bíblico, mas é o Pequeno Príncipe. E o Pequeno Príncipe, ele tem uma máxima, de uma expressão que talvez você conheça, que diz assim, que eu me torno responsável por aquilo que eu cativei, por aqueles que eu cativei. Eu sou eternamente responsável por aqueles que eu cativei. Então eu não posso simplesmente agora largar tudo e achar que tá tudo bem. Porque à medida com que eu tô chutando balde, tô indo embora, não quero mais, eu não tô desistindo de mim, eu tô desistindo das pessoas que eu conduzi até aqui. Então, grave isso. Por que que Jesus não desceu da cruz? Porque ele não era covarde. Em nenhum momento ele assumiu essa condição de covardia. E ele não era covarde e você não é covarde também. Então olhe para mim, eu sei que você tem motivos, razões, justificativas e uma série de pontuações para talvez hoje mesmo, largar tudo que você está fazendo, largar seus projetos, largar tanta coisa assim que você está envolvida. Deixa eu só ler um comentário aqui. Tem pessoas que estão aprendendo a conhecer Jesus através de nós. Ó, da Kate, interessante.
E vocês nem sabem, então seguimos com um modelo de coragem, jamais seremos covardes estando em Cristo. Exatamente isso. Eu sempre digo, Kate, que tem muita gente nos assistindo e que a gente não vê. Talvez enquanto a gente dá cara para fazer um concurso, tem outras pessoas sendo inspiradas para fazer um concurso. Talvez quando a gente dá cara para dar um passo e começar um projeto novo, tem alguém nos assistindo, esperando inspiração para poderem tomarem coragem para fazer alguma coisa também. Então, você pode achar que não, mas tem muita gente assistindo você, talvez parentes que viveram na mesma condição que você viveu, muitos talvez nunca tiveram uma oportunidade, mas quando eles veem você rompendo, dando um passo espiritualmente, materialmente, eles estão assistindo isso e automaticamente você se transforma uma inspiração para essas pessoas. Então, nunca esqueça disso. Desistir hoje é desistir de muita gente. Eu tenho uma frase que eu coloquei no meu livro, no meu último livro, que é o Transforme Sua Dor em um Propósito, que a frase é essa: desistir é fazer alguém desistir. Então, todas as vezes que eu desisto, eu estou fazendo alguém desistir também. Grave isso, grave isso. Desistir é fazer alguém desistir. Quando eu desisto, eu estou fazendo alguém desistir também. Nunca esqueça disso. Então, Deus não nos chamou a covardia. E a última lição que pregou Jesus na cruz, sabe qual foi? Porque, irmão, a maior expressão de amor da história é a crucificação. É a cruz. É a maior expressão de amor. Sacrifício. E pensa comigo, se a maior expressão de amor é a crucificação, a gente logo chega a uma conclusão que está escrito lá nas cartas, se não me engano, de 1 João, que diz que Deus é amor e Cristo é o seu Filho, então Jesus é amor. Então, se ele é amor e a maior expressão de amor está lá na cruz, é porque, irmão, sabe por que ele não desceu? Porque ele estava impedido de desistir. A cruz era parte de quem ele era. E deixa eu falar uma coisa. Para você que está aqui nessa madrugada e me ouviu até agora. Até agora. Sabe por que você não desiste de algumas coisas? Porque elas já são parte de quem você é. Sabe por que Jesus não se despregou da cruz? Porque a cruz era parte de quem ele era. Sabe por que ele não abriu mão da cruz? Porque a cruz era uma extensão daquilo que ele era. Tá entendendo? Então, gente, existem coisas que você pode desistir, mas elas não desistem de você. Existem inúmeras coisas na sua vida, irmão, que você acha que você consegue largar, mas você não consegue. Então, o último ponto que manteve Jesus na cruz, que fez com que ele não abrisse mão de passar pela crucificação, é que ele estava impedido de desistir. O pastor Rodrigo tem um livro sobre isso, né? Ele conta toda a história, uma história assim, incrível, de milagre, que aconteceu com a esposa dele. Eles passaram por um acidente, o pastor Rodrigo até, se não me engano, ele está na live aqui. Eles passaram por um acidente e saltou a peça de um caminhão, pegou no crânio da esposa dele. Ela praticamente não tinha mais condições de vida, mas hoje está viva para a glória de Deus. E ele escreveu um livro, e o nome desse livro é Impedidos de Desistir. Então, por que Jesus não desceu da cruz? Porque ele era impedido de desistir. A cruz era parte de quem ele era. Tá entendendo? Então, irmão, é por isso que você já tentou parar, você já tentou desistir, você já tentou de abrir, e toda hora você está envolvido de novo. Aliás, você já percebeu que se você olhar nos últimos anos, coisas que você disse que desistiria há 3 anos atrás, você está muito mais envolvido agora? Então é isso. Sabe por quê? Porque você já é parte de quem você é. Já se integrou em quem você é. Quantas pessoas eu vejo todo ano dizer: esse ano eu não vou me importar com os meus parentes, eu tô toda hora resolvendo problema de parente. Por quê? Porque é parte de quem eles são, né? Então, ele tá ali na cruz e ele é parte daquilo tudo. Aquilo ali é ele. Então não tem como ele se desprender dele mesmo. Tá entendendo? Assim como não tem como você se desprender daquilo que você é. Vou ler mais um comentário aqui. Quando sabemos nosso propósito, ele já faz parte de nós. Por isso não desistimos. Perfeita expressão. Quando sabemos o nosso propósito, ele já faz parte de nós. Por isso não desistimos. Uma última lição aqui.
baseada nesse último ponto. Tem um valente de Davi que eu não lembro o nome dele agora, tá? Talvez seja Samar ou alguma coisa assim. Eu acho que é Samar. Mas depois vocês podem me corrigir, tá? Mas é um valente Davi. E tá escrito lá nas últimas palavras de Davi, ele agradece esses valentes. E ele vai dizer o seguinte, que esse valente de Davi, esse guerreiro, ele foi para uma batalha. E a única coisa que ele tinha naquela batalha era uma espada. E ele ficou sozinho no meio daquela batalha, para batalhar contra um exército. E o que aconteceu com esse guerreiro é que ele começou a guerrear. E quando ele começou a guerrear, a mão dele começou a ficar cansada. Obviamente pelo peso da espada, pelo cansaço da guerra, assim como a gente cansa. Então é natural que a gente canse. Talvez você tá aqui, Dilson, eu não consigo desistir, mas eu tô cansado. Gente, isso aí é condição humana. Então esse soldado, esse guerreiro, ele ficou com a mão cansada. Só que chegou um momento que esse cansaço ele foi elevado a uma condição que ele pensou em desistir. Pensou em largar sua espada. E quando ele foi largar sua espada, o que aconteceu? É que a espada, preste atenção nisso, ela ficou grudada na mão dele. Então, quando ele pensou em desistir, em largar a espada ficou apegada à sua mão. Ou seja, a espada já era parte de quem ele era. Sabe por que você está aqui nessa live hoje? Que tem uma espada pegada na sua mão. Sabe por que você não desistiu ainda da sua casa, seu casamento, sua vida, sua vocação? É porque tem uma espada apegada na sua mão. Sabe por que você não largou de uma série de coisas, não abriu mão de uma série de coisas? É porque tem uma espada que está pegada na sua mão. E olha que interessante, se tem uma espada que está pegada à minha mão, eu posso me frustrar estando aqui. Aí eu penso, vou me mudar, vou para outro lugar. Irmão, você pode se mudar, mas a espada, ela vai junto com você. Você pode trocar de ciclo de amizade, mas a espada também vai junto com você. Você pode você pode fazer o que você quiser, mas a espada vai junto com você. Então, você está aqui hoje e tem uma espada aí, ó, grudada na sua mão. Talvez a espada que eu tô falando é esse casamento, que só está de pé porque você continuou guerreando por ele. Talvez, irmão, essa espada que eu tô falando aqui são os seus filhos, a sua casa, são as pessoas que você ama, que você teria tudo para desistir. E talvez até você já tentou, mas não adianta. Tá apegado na sua mão. É maior que você e outra, já faz parte de quem você é. Então, um último conselho. Estamos com quase 30 pessoas aqui. O último conselho é: não desça da cruz. Não desça da cruz. Nunca esqueça dessas 3 lições. Primeiro, é que a sua missão é maior que a sua circunstância. Primeira lição. A segunda é que nós não somos chamados à covardia. A covardia. Nós somos responsáveis por aqueles que nós cativamos. E o terceiro é que nós somos impedidos de desistir. Grave isso. Grave isso e não desça da cruz. Essa é a minha oração para essa madrugada. Essa é a minha oração para essa live. E agora, gente, se você recebeu essa palavra, digita aqui embaixo, não desça da cruz. Coloca aí, digita aqui embaixo, digita não desça da cruz, não desça da cruz. E você que pode, já vai colocando seus pedidos de oração, porque agora nós vamos ter um tempo de oração aqui também, grato. Nós chegamos a 30 pessoas aqui na live, pessoas que entraram, saíram, voltaram e estão por aí, mas eu estou muito feliz com essa palavra. Eu tenho certeza que assim como ela alcançou meu coração, me constrangeu, ela também alcançou seu coração e deve ter te constrangido também.